segura pra mim, depois você leva lá. Você leva agora não. Ó. Eu tenho o disco, certo? E se é pra soja, eu tenho que ter duas esporinhas aqui, duas rosetinhas aqui, ó. Né? Porque eu tenho duas fileiras, né? Se for de milho, olha lá, duas fileiras, porque a função dessa roseta é expulsar a semente. Ok? Se for de milho, vai ser uma fileira só de furos. Então eu vou ter que ter trocar esse joguinho aqui e colocar uma rosetinha só. Joia? Outra coisa, ó. O anel que vai no disco tem um monte. Ele é meio parceirão aqui do disco, né? Normalmente quando eu compro um disco para aquela tal semente, já vem um tal anel junto. Porque a soma da espessura de um mais outro, tá? Tem que dar o tamanho do grão, tem? O grão tem que se alojar aqui dentro. Tá? Por isso que esse disco aqui, internamente, ele é mais fundinho aqui, ó, né? Tá vendo? E outra, essa medida aqui tem que dar esse espaço aqui, ó. Certo? Porque se isso aqui ficar muito maior, isso aqui vai prender e o disco não vai rodar. Certo? E se isso aqui tiver muito menor do que esse espaço aqui, a semente vai entrar ali e vai esmagar a semente. Certo? Então esse disco, quando colocado aqui, isso aqui vai apertar, ele tem que rodar, mas não pode ter muito jogo aqui. Entenderam, gente? Tá? Então, se eu colocar um disco mais alto, se o meu disco tiver uma espessura maior, como é que vai ter que ser o anel? Menor. Entenderam? Tal que a soma dos dois dê uma medida para encaixar aqui. A espessura da semente. A espessura da semente. Não só com a espessura da semente, mas aqui também, né? Com essa medida aqui, ó. Certo? Porque senão ele vai... Quando coloca o parafuso aí, não interfere na apertada? Ah, não, acho que não. Tá bem encaixadinho, né? Tá? Então, ó, disco. Ó, e esse disco, gente, quem é que faz ele girar? Ó, veio uma engrenagem lá dessas rodas, tem 4 rodas essa máquina. Saiu uma catraca que está acoplada a essa roda, foi lá na frente, passou pelo câmbio, que são as engrenagens movidas e motora. Aí o movimento voltou aqui, ó, nisso aqui, ó, que vai fazer isso aqui girar, certo? O disco ele vai encaixar aqui, né? Então se isso aqui está girando, está fazendo o disco girar, ok? Lembra na fórmula que tinha um tal de RT? O que era RT mesmo? Relação de transmissão. E a definição de relação de transmissão para esse caso aí, o que é? Eu ia perguntar na prova, mas sou bonzinho, não pôs. Da roda, não é? Do eixo, não. Da roda. 10 voltas da roda. Quantas voltas o disco vai dar em relação a uma volta da roda dessa roda? Isso mesmo. É quantas voltas esse disco vai dar quando essa roda da semeadora der uma volta. E as engrenagens do motor e movida tiver 1 para 1. Isso é a relação de transmissão. Depois que eu achei uma vez, para essa máquina, vai ser sempre aquela. Ok? E que nunca dá mais que 1. Esse disco, com uma volta daquela roda, ele nunca chega a girar uma volta. É sempre menor que 1. 0,4, 0,5, 0,6, 0,35, alguma coisa assim. É o número de voltas que o disco vai dar. Isso é relação de transmissão, mas isso é lá para fórmula, tá, gente? Hoje eu tô querendo não mexer com aquela história da fórmula, não. Tá? O meu foco hoje é que vocês desmistifiquem um pouco regular uma semeadora, tá? Então que regulagem que eu tenho? Espaçamento entre linha, profundidade de semente, compactação, depois profundidade de adubo e agora quantidade de semente. E quantidade de semente, o que eu vou? Tinha uma pergunta na prova, que era a essência, que eu vou perguntar toda vez que tiver uma prova de semeadora. Quais os passos para regular alguma coisa? Pode ser semente, pode ser adubo, alguma coisa assim. Lá foi semente. Então quais os passos? Primeiramente, vim para a máquina com um número de sementes por metro linear que eu queira regular. Tá certo? Amendoim não é uma cultura que eu começo pela população. Porque você não compra saco de semente de amendoim. Normalmente é uma semente que vem em bag, tá lá que o agricultor produziu, tá lá meio a granel. Não é uma semente que traz lá no saquinho ou traz lá no portfólio ali daquela semente, qual a população desejada e tudo mais. O agricultor já vai direto para o número de semente por metro, tá?
ele já vai lá para 20 sementes, 25, 22 sementes, ele já fala em semente por metro, direto. Agora, em milho, em soja, principalmente em milho, dependendo da variedade e tudo mais da semente, o fabricante vai falar, ó, plante com população de tantos mil pés por hectare, certo? Plantas por hectare. Ah, então esse milho, em função da altura dele, em função de ser... Trans o quê? Ainda bem, não errei o trans aí. Transgênico, o tipo de variedade, se ele cresce muito, se o ponto da espiga é muito alto, muito baixo, né? Em função disso, pode ser que eu tenha um pouco mais de população e menos população. Isso quem vai dizer é o fabricante da semente. Então lá no milho, eu começo pela população, aí começo lá pela população e vou chegar até número de semente por metro linear, que é conta de escritório, que a gente falou, e vem para a máquina com esse número de semente por metro. Depois, próximo passo, era determinar o disco dosador. Esse é o segundo passo. Para determinar o disco dosador, tem duas alternativas, tem duas chances. Método visual e Teste de enchimento. teste de enchimento. Pronto, determinou o disco dosador, para que caiba uma semente por furo. Ou se for pneumático, regulei direitinho lá o singulador, tal, bonitinho, uma semente por furo. Próximo passo, ir lá e procurar o par de engrenagem que me dê aquele número de sementes. Seria o terceiro passo. Quais as maneiras que eu tenho para achar o par de engrenagem? Três maneiras. Tentativa e erro, fórmula e tabela do fabricante. Se não tiver aqui, está no manual da máquina. E se não tiver, e se você não tiver o manual da máquina, ou você liga o fabricante, ou Tem uma tabela, pede pro Google, mas lá é de adubo, eu acho. Ah, Tá? Mas o manual traz um monte de tabela lá de semente, certo? Bom, regulei a engrenagem, né? Então, ó, escolhi o disco, regulei a engrenagem que me dá o número de semente desejado. Próximo passo e último, uma aferição no campo, né? Ver se está caindo o número de semente, né? Já com a máquina semeando, ver quanto que cai de semente por metro. 4 passos, ó. Achar o número de semente por metro linear, escolher o disco certinho, escolher o par de engrenagem motor e movida e fazer um teste de campo. Só que lá eu pedia passos e subpassos, né? Legal? Professor, uma pergunta. A tampa de fechamento do disco e do anel, numa bandeira mais velha, a gente já teve caso dela estar gasta. Iria criar uma folga